Oh, meu Deus, vocês estão aí. Eu fui caçar como Davi contra Golias para acabar com esses malvados que nos oprimem. Mas em compensação tem uma notícia boa. Nunca sei nada, mas sempre assim, né? Chegaram os livros do Barry Smith. Então vamos comigo, nós vamos ver os livros. Sai daí, cachorro. Vamos ver os livros do Barry Smith. Olha ver aqui os livros do Barry Smith. Barry Windsor Smith é um desenhista e escritor também europeu. Ele do Reino Unido, da Grã-Bretanha, não lembro se era inglês, escocês, irlandês ou alguma coisa, picto, alguma coisa assim. Mas no começo desse ano ele lançou Monsters. Essa história é genial, é uma história autoral e ela basicamente é o seguinte, ele propôs, o Barry Smith acho que todo mundo conhece, fazia o Conan, foi o primeiro cara a desenhar o Conan para a Marvel. O Barry Smith, ele teve uma ideia para o Hulk, que seria explicar por que o Hulk é tão violento. Então a causa disso seria abusos de infância. Ele propôs a ideia para a Marvel, fazer uma graphic novel, presta atenção na pronúncia, graphic novel. Se vocês não fizerem assim com a boca, não sai o som certo. Graphic novel, entendeu? Então ele fez, é assim que é o certo. Tá, quem não fizer assim tá errado. Tá. Então ele fez a graphic novel. 0 no TOEFL. Então o que aconteceu foi o seguinte, ele propôs a história do Hulk, da infância do Hulk, foi recusada. 2 ou 3 anos depois fizeram uma série chamada Hulk na Encruzilhada, e nesse Hulk na Encruzilhada aparece a história dele, a infância do Hulk sendo espancado, e é por isso que ele é tão raivoso, tão furioso, tão etc. Então ele não gostou. Normalmente a pior coisa que você pode fazer para um artista, um escritor, um desenhista, é você plagiar. Se a editora publica e rouba e não paga ele, dá o calote, que se chama, isso é muito comum, eu sofri vários desses. Quando dá o calote, políticos então, você faz propaganda eleitoral para político, tem uns partidos que você nunca vai ver o dinheiro. Então você tem que dobrar o preço, pegar antes 50%, que já é o teu preço inteiro, porque eles não vão pagar a outra metade. Você entregou o desenho, nunca mais, nem te atende o telefone, nem você consegue entrar na série do partido. Então é o seguinte, vocês sabem até qual é o partido que nós estamos falando, qual é o grupo de partidos, né? Então é o seguinte, o Barry Smith, que maldade, essa pessoa errada, não era isso. Então o Barry Smith não gostou. Vê, se a editora publica e ele não te paga, você fica irritado. Se a pessoa publica com o nome de outra pessoa a sua ideia, você fica enlouquecido, assim, injuriado, insultado. Ele respondeu, ele passou alguns anos para responder, mas ele fez Monsters. Monsters é o seguinte, é uma obra de maturidade. Acabou de sair em português, nós temos ela agora, aqui no começo de outubro, ela já lançada, final de setembro, começo de outubro, Monsters, marquei algumas páginas para entender. O assalto ao carro forte rendeu, hein? Foi bom hoje. Inclusive eu comprei um monte para distribuir para todos os meus amigos, nós temos uma carroça deles para distribuição, pode ver que é mesmo gibizinho, né? É o mesmo gibizinho. O gibizinho é bom porque você, olha, o cachorro se assustou. Você joga o gibizinho na pessoa, se ela sobreviver, ela nunca mais esquece de você. Então, o Monsters, como eu estava dizendo aqui, eu comparei as edições, estava comparando a tradução, conheço o tradutor, né? E quero agradecer ao tradutor por ter colaborado na nossa compra. E é o seguinte, é um trabalho genial, ele passa, não é o Hulk, óbvio, porque o Hulk não pertence ao Barry Smith. Então ele fez uma história de um soldado que se voluntaria para um teste do exército. Se voluntaria. Você aí é voluntário, vem cá. Então ele se voluntaria para o teste do exército e é com radiação gama. Então eles dão umas injeções dele, dão radiação gama, a gama não pertence a ninguém e ele fica o Hulk. Não é verde. Então, obviamente, é branco e preto a história, por isso que ele não é verde. Então, separa o trabalho de Ashura, os diálogos são muito bem construídos, o ritmo de diálogo, essa é a versão americana que é a capa dura, a capa dura que é boa para agredir as pessoas também, que você joga na cabeça de quem não gostou. Então, se olhar algumas páginas aqui aleatórias, a gente tem umas notinhas aqui para tirar o dinheiro daqui, senão as pessoas podem pensar que é dinheiro mesmo, de verdade, né? Imagina. Olha o ritmo narrativo, a riqueza narrativa, os quadrinhos em preto, mostrando que eles estão no escuro, o nível de... Nossa, genial! Isso é genial, pouca gente fez isso. O nível de detalhamento das Ashuras, vamos pular mais para frente, né? Entram cartas da mãe, entram... É a mãe, as pessoas dizem, é a mãe! Então entram as cartas da mãe, detalhes de flashbacks, toda a história em flashbacks. É o cara e o que aconteceu com ele e os flashbacks, até que ele retorna para casa. Vê, tem página inteira.
umas folhas de página inteira, é muito dialogado, mas os diálogos são pequenininhos, é bem ritmado, é bem espalhado pela página, e vocês estão vendo o show de Ashura. É um trabalho de maturidade, não só de um desenhista, que nós sempre admiramos como um artista, um desenhista com um estilo único, um estilo muito pessoal, meio barroco, rococó, meio Art Nouveau, também lembra Art Nouveau, algumas coisas dele, e da edição brasileira, que acabou de sair, a tradução é muito boa, impecável, excelente tradução, fica quieto, está amassando a roupa. É uma excelente tradução. Então aqui a gente pode ver, se tira o dinheiro, eles vão pensar que é dinheiro de verdade, não pode mostrar isso. Eu mostrei a mesma página aqui de novo para você ver que é a mesma edição, a mesma que você viu no outro. Foi só traduzido. Assim, isso aí, a capa não é dura, então não machuca as pessoas quando você joga, né? Então, aqui nós vemos o resultado da cirurgia, das experiências, né, das intervenções, que ele se torna, vê o rosto dele aqui, todo deformado, o lábio não cresce igual, o dente fica para fora. E os outros soldados zombam dele, colocam uma bandeira do Brasil, uma bandeira dos Estados Unidos na orelha e tal, exibem ele como se fosse uma monstruosidade. Porque olha o tamanho do soldado e o tamanho do cara. Ele está com 4 metros de altura, ele pesa quase 1 tonelada. Esses músculos, parte deles são tumores. Isso também foi roubado, vê que tem umas bolas, né? Isso também foi roubado para uma outra história chamada Ruínas, que é a história da Marvel que se fosse de verdade. Não faz mal, as pessoas vão comprar o álbum, senão elas não ficam sem saber também. Não precisa saber. Isso aqui é só comentando rapidamente o que é o álbum. É uma das melhores histórias que eu li dos últimos tempos. Realmente você tem que ter um certo fôlego, são outras cartas da mãe, outros comentários, a criança, né? O trabalho de Ashura é permeado por... É a mãe do monstro? A mãe do menino que se torna um monstro. Que acho que é John Smith, eu não lembrei o nome dele agora, ele que rever. As cartas dela que ele reencontra, norteiam, pontuam toda a narrativa. Tem esses flashbacks, os maltratos que ele sofre do pai, que é bêbado, é fumante, briga em bar, mais cartas da mãe. Olha o trabalho de Ashura, a composição de página que dá um ritmo narrativo e que os quadrinhos, pausas para uma página inteira do bar. E você tem o quadrinho é em função da narração, em função do que está sendo narrado. Aqui debaixo de chuva, o cabelo dela desce e fica pesado com a chuva, coisa que os desenhistas não costumam fazer, os americanos, eles não sabem que chuva molha o cabelo e que ele fica pesado. Também não sabem que seio, coxa, bunda mudam de forma conforme a gravidade. Tudo isso é coisa muito avançada, mas os europeus sabem disso. Então repara aqui as achuras, dá para ver as achuras. O achureado do... É um achureado bobinho, mas é para você ver o trabalho que ele faz. Esse parece bico de pena, porque é meio irregular. Isso não deve ser caneta de fluxo contínuo. Isso parece bico de pena. Alguns momentos parece caneta de fluxo contínuo, e outros parece pincel. Então deve ser técnicas mistas que ele fez. Não entrevistei o cara, né, para saber. Mas só para vocês sentirem, eu estou recomendando a compra. Você tem que ter um certo fôlego para ler. E você... Não é para criança. Não por causa da violência com a criança. 7 minutos. Pausa para o correio. Pausa, parte 2 em breve.